Fala, vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão acerca de que eu estive observando e vi que depois que a maioria dos camaradas que ficam ricos, eles chegam em determinado patamar financeiro e eles são questionados para passar alguma informação útil para as pessoas que estão escutando, geralmente em podcast, todos eles sempre inventam uma filosofia. Vocês já pararam para pensar nisso? Todos eles sempre têm um discurso. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer aquilo, outro. E aí eles começam a passar uma série de regras, sendo que, na realidade, quando eles estavam na pendura, estavam quebrados, a maioria deles não fizeram isso. A maioria deles, depois que chegam lá, eles começam a criar e tentar justificar o que eles fizeram como metodologia para que, se alguém se espelhar naquilo ali, a pessoa vai prosperar. E a realidade é que não existe garantia de nada. Existe a probabilidade, existe a chance de você conseguir sair da pobreza. Agora, garantia de que se você seguir esse passo a passo você vai conseguir ficar rico, quem te vende isso é golpista. Porque a realidade é que você conseguir fazer dinheiro em um nível que nunca mais você precise se preocupar com dinheiro, o dinheiro não seja problema para você, existe uma série de fatores. Inclusive, uma preparação em uma área específica e a oportunidade para que você exerça aquela tua habilidade que está com demanda no mercado naquele exato momento. Um exemplo disso, Bitcoin. 2009, final de 2008 foi criado, 2009 começou a rodar. Algumas pessoas específicas começaram a descobrir acerca do Bitcoin, as pessoas começaram a estudar, e aí, viu que aquela moeda começou a valorizar. E alguns camaradas, uns por especulação, outros por achar que aquilo ali poderia valer alguma coisa no futuro, mas a maioria deles por pura sorte ou ganância. Eles entraram, compraram a moeda e alguns esqueceram. Não levaram a sério aquilo ali, mas esqueceram aquelas moedas dentro de uma carteira. E anos depois, eles vêm, se lembram daquela moeda, quando eles vão olhar, aquilo valorizou brutalmente. Eles se tornaram milionários. Claro que isso é um exemplo que não pode ser replicado, porque foi um evento que aconteceu único na humanidade e em que algumas pessoas tiveram acesso a essa informação, compraram e se beneficiaram. Só que também existe outra coisa que é o seguinte. Quantas pessoas, quantos vendedores de sapatos existem? Quantas lojas de sapato que a gente sai no centro da nossa cidade e encontra por aí várias, uma atrás da outra, e somente um vendedor de sapato que conseguiu se tornar um milionário, um bilionário, dono de uma fábrica, esse cara vai no podcast e aí ele fala, se você fizer isso, isso e isso, você vai prosperar. Sendo que, na realidade, o que aconteceu para ele chegar lá foi que houve um alinhamento completo das possibilidades, fatores históricos, às vezes uma crise gigante, e aí na mente dele fazia sentido ele comprar aquilo, ele só tinha aquilo, e ele aportou toda a fé dele, toda a confiança dele naquele negócio, e aquele negócio vingou. Mas ele não teve garantia de nada. E isso não é um demérito, pessoal. Isso não é um demérito. Isso é um mérito. Porque o camarada, ele teve peito para aportar. Ele teve coragem, ele fez cálculo rápido, até mesmo ele teve um meio de... No desespero, ele achou alguma justificativa que justificasse ele tomar aquela decisão de ir até o final. E ele resolveu brocar tudo e deu muito certo. Como também existem muitas pessoas que elas vão crentes que aquela tese delas vai vingar. E elas aportam tudo que elas têm e não obtêm o resultado esperado. E elas quebram. Elas falem. É claro que existe uma metodologia para que a gente possa sair de um nível, digamos, de pobreza e chegar em um nível de alívio financeiro para poder conseguir organizar as nossas contas. Uma delas é tendo o quê? Educação financeira. É sabendo lidar com as finanças pessoais. Isso aí é um fato. É saber administrar o dinheiro que você tem, é mudar a tua forma de enxergar o mundo, enxergar a vida, lidar com as pessoas, isso é fato. E isso influencia para que você chegue em um nível de conseguir sobreviver, respirar, conseguir sair e pagar as suas contas. Agora, quando envolve o patamar de milionário e principalmente
bilionário é outra pegada. Bilionário, literalmente, é um QI de muita e muita e muita sorte. Praticamente 90% de sorte. Vide, se a gente pegar o exemplo da vida dos grandes bilionários que existem no mundo hoje. Todos eles enxergaram a demanda no mercado, acreditaram que aquilo ia dar certo, eles tiveram auxílios de pessoas altamente inteligentes e aí eles aportaram tudo aquilo. E o negócio vingou, mas era uma aposta. O negócio vingou. Vários deles tentaram várias coisas. Vários negócios quebraram, vários negócios faliram, mas um deu certo. E aquele um que deu certo veio junto da sorte e o transformou em um bilionário. E se existisse um método para que você se torne alguém de fato um milionário, literalmente, e fosse cientificamente comprovado que se você seguisse esse passo a passo, você se tornaria em um milionário, não existia milionários virando pobres. Porque existe até mesmo uma analogia do próprio maior investidor do Brasil, que é o Luiz Barsi. Ele fala que é mais fácil um pobre ficar rico dentro da bolsa de valores do que propriamente um rico ficar mais rico. É mais fácil, ele fala, um rico vira pobre, porque ele já viu, já vivenciou isso, e um pobre vira rico. Porque o rico, por ele ter aquele ego de que ele fez muito dinheiro, e quando ele cai no erro de ir para o mercado de renda variável, fazer questões de ganhos no curto prazo, ou seja, day trade, a chance dele perder tudo é praticamente 90%. Porque ele acha que, por ele obter riqueza, o dinheiro vinha até ele de diversas formas, de diversas fontes, ele entrar em algo a qual ele não conhece, automaticamente também o seu ego vai querer fazer com que ele ache que ele vai ganhar dinheiro. E eu sei que existem pessoas que vão falar que, mas se o camarada é rico, ele não deve tomar uma decisão burra. Só que aí é que nós se enganamos. Porque ter dinheiro, ser rico, não significa sinal de inteligência. Significa sinal de competência em muitas pessoas, em uma certa área, em um exercício de uma certa habilidade. E essa habilidade o compensou financeiramente. Mas não significa, por exemplo, alto QI, ou poder de pensar com profundidade, ou inteligência, aprender muitas coisas e saber explicar essas coisas. Não significa isso. Assim também como pobreza não é sinal de burrice. Entendeu? É claro que a situação de escassez corrobora para que as pessoas não consigam pensar e raciocinar. Pirâmide de Maslow. São as necessidades. Se o camarada está com fome, ele não vai ter tempo de ficar pensando acerca de filosofia de vida. Entendeu? Ele não vai ter tempo de ficar pensando nisso. Apesar de que nós pegamos alguns homens que passaram por essa situação. O próprio autor do livro Em Busca do Sentido da Vida, o Viktor Frankl, ele estava num campo de concentração e ele escreve tudo o que ele passou e o que ele fazia. Sim, existem esses camaradas. Só que, por outro lado, você pega camaradas como Freud, que no sofá do seu escritório ou da sua casa, ou seja, no conforto, ele escrevia suas teses, observando, vivendo aquilo ali, mas ele não passou por a situação que o pai da logoterapia passou. Entende? Então, ou seja, não é porque você tem dinheiro que você é inteligente, não é porque você é pobre que você é burro. Não é isso. Significa que o camarada que é rico, ele tem uma série de conhecimentos a qual você não tem. Ele teve uma série de oportunidades a qual você não tem. É por isso também que é loucura você querer se comparar com pessoas que já chegou aonde você quer chegar. E principalmente o que a nossa geração está fazendo agora. Comparar o camarada de 50 anos que tem Ferrari com um jovem de 25, 27 anos. Sendo que, na realidade, a média dos milionários é 50, 55 anos, mano. Você está querendo competir com um cara que, ao longo da trajetória dele, ele demorou 50 anos para conseguir chegar nesse patamar. Você só tem 27. Você só tem 20. Nem 30 anos você tem. E aí a internet ela vai criando essa distorção na cabeça da galera e os camaradas vão entrando em parafuso. E aí aparece qualquer guru para ele e fala: vou te ensinar o segredo do sucesso. Clica aqui. Aí você vai lá e fala: nossa, descobri a mina de ouro. Vou comprar uma loja por R$37, vou fazer dropshipping e vou ficar milionário. Vou aprender com esse cara. Vou comprar a loja pronta. Descobri o novo Bitcoin.
Descobri a nova moedinha da sorte. Vou ficar milionário. Vou fazer um curso tal e vou sair da corrida dos ratos, vai ser só progresso e já era. Vou abrir meu próprio negócio. E aí, é como se fosse que o destino, ele olha para você e fala, jovem, observe. Observe. Nem todo mundo nasceu para ser rico, pessoal. Às vezes a gente que está nessa corrida de desenvolvimento pessoal acha que todo mundo quer ser rico. Galera, a maioria das pessoas não querem ser ricas, não. A maioria não querem ser ricas. Você começa a conversar com as pessoas do dia a dia normal, conversa com a galera da tua empresa para saber se a maioria deles querem ser ricos, a galera não quer não, velho. A galera gostaria, assim, de ter uma boa casa, um bom carro, ter um dinheirinho ali sobrando e tal, mas a maioria não sonha nisso, não. A maioria, elas querem poder viajar final de semana, passar com a sua família ali, às vezes os caras fazem uma festinha, tomar uma cervejinha, comer uma picanha, a maioria dos caras quer isso aí. O camarada que deseja riqueza, ele já tem uma mente um pouco diferente, como se fosse que ele já tem uma predisposição para ser um inconformado com aquela realidade dele. O camarada que ele quer a riqueza e ao mesmo tempo ele é aquele cara desenrolado, ele já tem mais atributos. O cara que quer riqueza é desenrolado e ainda tem tempo, aí ele já está na frente de uma galera. Entendeu? Aquele que está num ambiente de gente relevante, é conhecido, ou às vezes nasceu numa família estruturada, então, ou seja, cada um nasceu em certo posto da vida. Tem gente que nasce muito atrás, tem gente que nasce muito na frente. E aí, às vezes, o universo tem dessa. De da eternidade abrir uma fagulha e o dom, como se fosse uma pedrinha, um airdrop, cai e quem está passando ali consegue chegar primeiro tem acesso a isso aí. Entendeu? Mas fato é como se fosse que a gente estivesse dentro de um jogo e nós somos convidados a jogar esse jogo, o jogo da vida. Ou melhor, nós somos convidados por Deus para sermos participantes de toda essa criação, vivendo. E aí cada um de nós tem uma habilidade específica. E aí a gente vai descobrindo essas nossas habilidades. Galera, a maioria das pessoas elas não querem ser ricas. Elas querem continuar sendo pessoas humildes, desconhecidas. E elas vão exercer o propósito de vida delas, não todas, mas algumas, no ciclo social a qual elas estão. Elas vão impactar vidas de pessoas que elas não conhecem. Elas vão cumprir com o seu chamado, com a sua missão. A missão do homem não é ser rico. A missão da mulher na Terra não é ser rico, milionário, bilionário. Se fosse assim, quando os caras chegam lá, não teria gente se desvivendo. Entendeu? Não faz sentido. O grande problema é quando você chega lá e você começa a reparar que a tua vida não teve sentido. E o próprio Viktor Frankl, ele fala acerca disso. Ele fala, tua vida não teve sentido. Você começa a sentir o vazio existencial. Você fala, eu achei que eu estava fora da corrida dos ratos. Quando, na verdade, eu estou dentro da corrida dos ratos porque eu só corri atrás de dinheiro. Eu consegui dinheiro, mas eu não impactei vidas. Eu não impactei pessoas. Eu não tive memórias. Eu não desfrutei dos momentos bons com as minhas famílias. Eu não desfrutei dos bons momentos com a minha família. Pelo contrário, eu só trabalhei. Agora estou ficando velho e não tenho mais saúde para aproveitar a minha vida. Aí fica aquele velho derrotado, acabado e amargurado. Uma das piores coisas que tem é você sentar do lado de alguém que é amargurado de espírito, mano. Eu não sei se você já teve essa experiência, ou melhor, alguém que é reclamão. Existe a pessoa que ela está amargurada de espírito. Existem pessoas que elas estão amarguradas de espírito. A pessoa está triste por algum acontecimento que a vida impôs sobre ela. Alguma ocasião, uma depressão profunda, um luto. Então a pessoa está contristada de espírito. É uma coisa. Aquilo vai ser o quê? Temporário. Mas existem pessoas que são reclamonas. Ela é o murmurador por natureza. E aí o próprio Viktor Frankl vai dizer que a pessoa que gosta de viver na filosofia do vitimista, a pessoa que gosta de sofrer, viver correndo atrás do sofrimento desnecessário, essa pessoa ela não é uma coitada. Essa pessoa ela é uma masoquista. Ou seja, ela gosta de estar apanhando da vida. E isso não tem nada de ato heróico. Você gostar de viver
na pendura, reclamando, ai meu Deus, que dor, eu sou um coitado, olha o que fizeram comigo, aquele vitimismo, teu cérebro tome dopamina, e você toma hormônio, você liberando as pessoas, mas vai passar, não fica assim não, vem cá, me dê um abraço, tal. O famoso vitimista. Ele classifica isso como masoquista, o cara que gosta de estar apanhando. Aquele camarada que gosta de ser espancado. E aí o prazer dele libera. Quanto mais ele apanha, mais ele... Nossa, que bacana. Por fora ele tá... Mas por dentro tá... Nossa, espanca mais. Entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Então nós temos que parar para pensar e ver se, de fato, existe um segredo para se tornar rico. É uma pergunta sincera que eu gostaria de obter essa resposta. A única coisa que eu sei é que, de fato, a riqueza também ela é um dom de Deus. E eu acredito que uma das chaves, um combustível potencializador para que esse motor, esse nosso corpo funcione, é o desejo, é a vontade, é aquela inquietação. É você ser alguém inconformado com aquela realidade, você querer mudar isso. Mas porque você tem um porquê lutar para suportar o como. Entende? É a frase do Nietzsche. Quem tem por que lutar, ele sobrevive a quase todo como. E por que isso? Porque quando você tem um objetivo, ou seja, eu quero tirar minha família da pendura, você recebe força, meu irmão, para continuar sobrevivendo no meio do sofrimento, no meio do desconforto, fazendo aquilo que tem que fazer. Agora, quando você não tem por quem lutar, ou por que lutar, não tem um objetivo, você faz um jogo rápido. Você fala, meu irmão, o que eu vou ganhar com isso? Nada. Então é melhor entregar os pontos aqui. Vou ficar nessa mesmo. Entende? E por isso que essa frase ela é tão poderosa. Nós estamos no caminho do conhecimento. Nós estamos sendo abarcados por cada leitura, por cada pessoa que comenta aqui. A nossa vida ela é atingida de uma forma única e exclusiva. Então por isso que eu sou grato. E sou extremamente feliz por ter você aqui no nosso canal. Então eu agradeço pelos novos inscritos que estão chegando. Desde já, se inscreva no canal, deixa o seu like e venha junto comigo para os próximos vídeos. E se existe um segredo para se tornar alguém próspero, eu acredito que essa resposta só estará no futuro, quando nós se tornarmos de fato essa pessoa próspera, rica, espiritual e financeiramente falando. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, mas.